Olá, meus queridos irmãos, é sempre muito bom estar com os irmãos nesse propósito de cultuar o Senhor. Eu espero que todos estejam muito bem, gozando de saúde, gozando de paz. Esse é o meu desejo para cada irmão que está reunidos hoje, nessa manhã, para cultuarmos ao Senhor. E quando nós examinamos a palavra, quando nós tiramos um tempinho para examinar a palavra, sempre a palavra nos aponta algo muito interessante, sempre aponta para nós algo novo que faz nós refletirmos, edificarmos e aprendermos com a palavra. A palavra sempre traz isso para aqueles que examinam e buscam entender a vontade de Deus para nós. Meus queridos, eu gostaria de trazer uma mensagem bastante simples e também bastante curta. Eu procurei sintetizar aquilo que está no meu coração para transmitir para os irmãos a respeito de algo bastante interessante, que é a palavra temor na Bíblia, nas Escrituras. Temor. Quando nós falamos em temor, logo vem à nossa mente medo, né? Medo, receio de algo ou de alguma coisa. E é uma verdade. Temor também quer dizer medo. Mas a palavra temor também tem outras características, outro significado. Que é isso que eu quero enfatizar com os irmãos. Significa um profundo sentimento de respeito e obediência. Então, temor também significa um profundo sentimento de respeito e obediência. Obediência a quem? A Deus, evidentemente, que nós queremos falar. Nós devemos ser obedientes a Deus, devemos respeitar a Deus através desse contexto que é temor. E fazendo uma exegese rapidinha sobre esse tema, né, a respeito do temor. Então, o que é respeito? Quando nós respeitamos alguém, nós estabelecemos limites. Então, para algumas pessoas nós temos um limite maior, para outros nós temos um limite menor, mas o fato é que quando nós respeitamos as pessoas ou alguém, nós estabelecemos limites. E com Deus não é diferente. Nós sabemos através da palavra, qual que é a vontade de Deus para nós. Então nós estabelecemos limites, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos andar com Deus, até onde que nós podemos pisar, onde que nós podemos ir. Então nós estabelecemos limite quando nós então tememos a Deus através do respeito. E a outra característica é obediência. O que é obediência? É submeter-se à vontade de alguém, no caso, submeter-se à vontade de Deus. Um exemplo que eu gosto bastante de dar a respeito de obediência é um filho, né? Um filho obediente, quando ele obedece o pai, independentemente se ele é maior de idade, o fato é que ele submete às leis, né, e às regras que o pai estabelece dentro da sua casa. Então o filho obediente, ele submete a isso, né? Então é uma característica de nós, quando nós tememos a Deus, nós temos esse profundo sentimento de respeito e de obediência, porque nós submetemos à vontade de Deus através da sua palavra. E para tanto, meus irmãos, para tanto, eu gostaria de trazer alguns exemplos para os irmãos que nos enche de temor, né, ao Senhor, com relação a homens que temeram ao Senhor, que nos traz grandes exemplos, homens do passado que realmente foram tementes a Deus e valeu a pena pela qual esses homens temeram a Deus, no sentido de ter esse sentimento de respeito e obediência ao Senhor. Um deles é o patriarca Noé. Todos conhecem a história de Noé, né? E Noé era um homem que vivia naquela geração dele perversa, pessoal afastado de Deus. As pessoas não temiam a Deus.
a ponto de essa perversidade, o pecado era tanto que chegaram até a Deus, e a ponto de Deus então se arrepender de ter feito o homem. Isso é muito sério. E uma coisa interessante que nos chama a atenção a respeito de Noé, pelo temor que ele tinha a Deus, é que Deus, olhando para baixo, ele encontrou uma pessoa apenas no meio daquela geração toda. E uma característica que eu acho muito interessante de Noé é que no meio de todos ele não vivia enclausurado, ele não vivia separado daquela geração, ele vivia no meio da geração, porém com o coração voltado ao Senhor, temente ao Senhor, com sentimento de respeito e submissão à vontade de Deus. E outra coisa, meus queridos, eles não tinham nada naquela época, eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham uma Torá, eles tinham aquilo que eles ouviram de pai para filho desde de Adão. Então eles vieram com aquelas informações sobre a vontade de Deus desde Adão. Uma geração esqueceu disso, outras lembrou, mas o fato é que naquele momento apenas Noé era o homem que tinha o coração voltado para o Senhor, submisso à vontade de Deus. Ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus para ele, então ele não se corrompeu com aquela geração. Olha só que interessante, pelo seu temor, aquele homem foi então entregue a ele uma missão de construir um barco e reiniciar todo um processo da criação após o dilúvio. Olha só que interessante, pela obediência que aquele homem tinha e pelo temor que ele tinha ao Senhor, né? Profundo respeito, porque ele sabia dos limites pela qual o Senhor daria para ele, né? E outro exemplo que eu sempre trago, né, a respeito de temor é José do Egito, aquele homem que, né, foi entregue aos egípcios, né, como escravo. E ali os irmãos também conhecem essa história, mas nos traz uma grande ilustração de um homem que temeu a Deus, né? Então ali na casa de Potifar, ele teve ali, foi tentado, né, pela mulher de Potifar a desobedecer a vontade de Deus, mas ele sabia também qual eram os limites que Deus estabelecia para ele, né, pela qual então ele fugiu das aparências, ele fugiu de pecar contra o seu Deus, cedendo às vontades da carne ou pelas pressões pela qual ele sofria pela mulher de Potifar. Ele não se corrompeu com a mulher a ponto de ser preso, ser injuriado, mas no final disso nós sabemos que ele foi vitorioso, né? Ele foi o governador abaixo de Faraó, ele foi o governador do Egito, e tudo isso porque atribuindo a um homem que temia Deus. Ele sabia dos limites que Deus estabelecia para ele, ele submetia à vontade de Deus, portanto ele não se corrompeu também com aquela mulher. E outros exemplos nós podemos dar, como Daniel, como Davi. O Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que também temia Deus, e foi dada essa característica por Deus a ele, um homem segundo o seu coração. Porque Davi era um homem comum como nós mesmos, ele também sofreu tentações, cedeu a tentações, mas era um homem que sabia os limites de Deus para ele. Ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus para ele, né? E ele submetia à vontade do Senhor. Portanto, também foi um homem vitorioso, né, na sua vida, por temer ao Senhor. Também eles não tinham nada ali, né? Eles tinham os profetas que falavam mensagem de Deus através desse profeta para eles, e ele sabia exatamente daquilo que o Senhor estabeleceu para eles. E uma passagem bastante interessante que Davi nos traz, justamente, meus queridos, dando mais ênfase a isso que eu estou dizendo. Olha só que Davi diz lá em Salmos,
25:14. Olha só que coisa interessante. O Senhor é amigo chegado. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. Olha só, isso aí é temor, né? Então o Senhor é chegado, amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. E é justamente a nossa característica da palavra temor. Outro salmo muito interessante que Davi deixa para nós a respeito do temor, olha só, que está lá em Salmos 111, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós sabemos por essa passagem aqui em Salmos, nós sabemos que quem teme a Deus, ele é sábio, né? Ele é sábio porque sabe justamente o Deus que ele serve, ele sabe os limites que o Senhor estabelece para nós, ele sabe as leis de um Deus que ele deve ser submisso, né? Então o salmista Davi era um homem sábio, então, portanto, né, foi um homem considerado aí segundo o coração de Deus. E Cristo, meus queridos, no Novo Testamento, nosso Mestre Jesus, ele deu o maior exemplo para nós sobre submissão, né? O Senhor Jesus, ele se desprendeu da sua glória, né? Ele se tornou figura humana, né? Se comparando ao ser humano, não no pecado, evidentemente, viveu aqui na terra, sofreu as suas angústias na carne, né? Teve frio, teve fome, sofreu calor, enfim, mas foi submisso até o final. Ele recebeu uma missão do Pai e foi submisso à vontade do Senhor até o final. Então esses homens, meus queridos, deixam um grande exemplo para nós sermos fiéis ao Senhor, para nós sermos submissos à vontade do Senhor e estabelecermos limites pela qual nós sabemos através da palavra dele aquilo que Deus quer de nós e para nós. E para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de deixar, meus queridos, mais um versículo para a nossa reflexão sobre o que é temor, que está lá em Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, 7, versículo 1, que diz o seguinte: visto que temos essas promessas. Que promessas são essas? A promessa que o Senhor nos faz através dele, do seu Filho, né? Nós recebemos o galardão, o prêmio, a coroa da vida eterna. Essas são as promessas que o Senhor nos faz. Então, de novo, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha só que coisa interessante, meus queridos. Então, sabendo que nós temos essas promessas de Cristo, vamos buscar a santidade, que nós sabemos que é um processo. Quando o Senhor nos dá vida, nos dá saúde, passamos por essas dificuldades. Muitos irmãos estão passando dificuldades mais que os outros, né? Então nós sabemos que essas dificuldades que os irmãos e que nós passamos juntos como igreja, elas só vêm para que nós cada vez reforçamos nós a nos purificar diante de Deus, né? Para que não contaminemos o nosso corpo e o espírito, mas sempre aperfeiçoando na santidade e no temor a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra para que nós possamos sempre temer ao Senhor, desenvolvendo sempre isso, um profundo sentimento de respeito e obediência ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Tenham todos, né, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.